nessa noite. Vamos abrir a Bíblia em Daniel, capítulo 3, para ouvirmos aquilo que o Senhor quer liberar sobre nós, com o título A Fornalha Ardente. Esse é um texto muito profético, muito poderoso, e eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, para a gente fazer junto essa leitura. O livro de Daniel, capítulo 3, pode deixar aberto. Hoje a gente vai fazer algo diferente. Eu gosto de ler alguns versículos diferentes, mas hoje nós iremos meditar muito em Daniel. Daniel, capítulo 3. Nós conhecemos esse texto. É um texto muito poderoso, que fala muito com a igreja. E esse capítulo em si, ele acontece durante o exílio babilônico. Sabe, o rei que a gente já conhece, né? Nabucodonosor levanta uma grande estátua de ouro e exige que todo o povo se dobre. Exige uma adoração absoluta. E como a gente já sabe, ele diz: olha, quem não adorar vai ser lançado na fornalha. Quem não estiver sujeito às minhas vontades serão lançados no fogo. E a gente conhece a história de Daniel, dos três jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que decidiram permanecer fiéis ao Senhor, que decidiram, mesmo sob ameaça de morte, continuar louvando a Jesus. Amado, esse capítulo é muito lindo, porque ele fala de fidelidade. Esse capítulo fala de coragem, mas não é coragem física, é coragem espiritual que nós precisamos ter. A coragem espiritual, ela exige de nós um posicionamento, vencer a pressão contra o sistema. Esse capítulo de Daniel, ele apresenta perseverança e, sobretudo, a presença de Deus no meio do fogo. Quando a gente começa a orar e falar sobre fogo, a gente tem que ter muito cuidado. Senhor, derrama o teu fogo. Qual é o fogo que eu tenho buscado? Porque fogo é justiça, fogo é juízo e fogo é purificação. E quando eu digo: Senhor, derrama sobre mim o teu fogo, qual fogo eu tenho buscado? Qual fogo que eu tenho clamado a Deus? Então, a presença de Deus no meio do fogo é justiça, é juízo e também é purificação. Então, a gente vai conversar um pouco sobre esse capítulo de Daniel, que eu queria convidar você a prestar atenção. E, sobretudo, querido, não permita que o silêncio tenha espaço nessa noite. Dê lugar ao Senhor, adore a Ele, exalte o nome de Jesus, que é isso que devemos fazer aqui nessa noite. Vamos começar a ler a partir do verso 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação dessa imagem que mandava erguer. Verso 3. Assim todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Esse texto ele resume aquilo que eu li agora para vocês. A Babilônia ela é representada por um sistema de controle, de opressão, de domínio, de padrão, de padronização. Tem que ser assim, desse jeito, porque o rei determinou. A ideia era silenciar convicções. Você não pode ter opiniões, você não pode ter convicções e exigir, sobretudo, adoração a outros deuses. Esse é o padrão babilônico. O padrão babilônico exige adoração a outros deuses. O padrão babilônico exige que a gente esteja em um sistema que não adora a Deus. Muito obrigado. Deus abençoe. Esse é o padrão babilônico, que exige um sistema, que exige de nós que nos posicionemos em um sistema que não adora a Deus. A Babilônia, a gente sabe que ela traz para a gente como representação o mundo. O mundo nos leva, quer nos levar a esse padrão de adorar a outros deuses e de nos posicionarmos diante de outros deuses. E quando eu trago uma mensagem dessa, você pode pensar: ah, não, jamais eu ia adorar fulano, eu ia adorar ciclano. Mas hoje eu quero alertar você dos deuses que levantamos em nossos corações. Hoje eu quero alertar você dos deuses que levantamos no nosso secreto e que a gente nem percebe.
Não estou falando por maldade, mas involuntariamente levantamos outros deuses. O mundo hoje tenta normalizar o pecado. Tudo é normal, tudo pode. O mundo tenta trazer essa consideração. E aí o mundo hoje tenta calar a nossa fé. A nossa fé tem que ser silenciada. Sabe, eu estava conversando um dia desse e uma pessoa disse assim para mim: o meu trabalho está exigindo que a gente não diga que é cristão para não associar com a profissão. Vou sair, não vou ficar. Eu disse: posicionamento. É você e Deus. Se Deus me deu essa confirmação, decidi sair. Imagina você ter que negar a sua fé. Você dizer que você não é, você não poder dizer que você é cristão. Eu estava dando aula essa semana, aí a menina disse assim: tio, o senhor ensina na igreja, que eu ouvi o senhor lá falando, achei tão bonito. Eu disse: meu irmão, mas hoje eu quero ensinar aqui, vamos, abre o seu caderno. A gente começou e seguiu, porque não era o assunto que eu ia trazer na sala de aula, mas eu não vou me esconder. Eu não vou negar, até porque era a minha vida particular. Ela olhou o meu Instagram e achou. Mas sutilmente o mundo tenta calar a nossa fé. Eu não estou falando de invadir o espaço dos outros. Eu não estou falando de querer roubar o espaço do outro e dizer que tem que falar de Jesus porque Jesus tem que ser engolido de goela abaixo. Não é isso. Não é isso. Mas eu estou falando do cuidado que nós temos que ter para que a nossa fé não seja silenciada no meio da Babilônia. Para que a gente não passe despercebido. É crente, ninguém nem sabe, ninguém nem percebe, está muito camuflado. Sabe, nós fomos chamados para ser notados em Deus. Afinal de contas, sal e luz. Sal salga e luz ilumina, encandeia, como essa aqui que me incomoda muito. Glória a Deus. Então a luz, ela tem que incomodar. Alguém tem que perceber que a luz está presente. Não há como não perceber. E Deus está me chamando nessa noite a reacender a nossa luz. A não andar escondido na Babilônia. A não ridicularizar a santidade. Porque tem gente que diz assim: não, é porque é crente, não pode. Não, eu posso, eu não faço porque eu não quero. Eu comentava com, eu já disse isso aqui. De que a minha amiga disse: vamos ali meditar o lugar da sua mulher. Eu falei: não, você não sabe, eu estou tão bom com Jesus na igreja. Eita, a igreja não deixa não. Eu disse: não é a igreja, é que eu não quero. Eu escolhi, eu me posicionei. Não dá porque a igreja não vai deixar, eu vou jogar sobre a igreja para que o povo lá fora diga: ser igreja é muito chato, não pode fazer nada. Não, querido, você pode estar aqui e fazer o que você quiser. É seu posicionamento. Ninguém vai colocar a faca no seu pescoço, você não vai, você não pode. Não, é o Espírito que transforma a nossa vida. É Deus que ministra em nós. É Deus que opera o querer e o efetuar, é dele nas nossas vidas. Mas eu não posso dizer: não vou porque a igreja não permite. Se a igreja permitisse, eu estava lá. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Sabe? E mesmo nesse sistema, nem todo mundo se dobra. E em nome de Jesus, os que não se dobram estão aqui nessa noite. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Os que não se dobram estão aqui posicionados. Os que não cedem à pressão do mundo, não porque são super-heróis, mas porque eles a Deus me ajude, Deus me dê graça, Deus eu não posso ceder, Deus eu não posso desanimar, eu não posso sair, Senhor. Ontem a gente foi evangelizar e eu compartilhei com os meninos. Eu disse algumas vezes eu pegava o ônibus, para cá, ficar por aqui. Hoje eu vim de ônibus, para lembrar que a minha história é outra. Para lembrar que Jesus mudou a minha vida. E hoje eu adorava aqui a Ele agradecendo por isso. Deus já mudou a nossa vida. Deus já agiu na nossa vida. Nós não somos mais chamados a nos dobrar ao mundo, à pressão do mundo, à sujeição de Satanás. Temos uma nova vida em Cristo. Glória a Deus, aleluia. Veja comigo Daniel ainda no verso 8. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo: Rei Nabucodonosor, ó rei, tu vive para sempre. Você insistiu no seu decreto. Você ordenou que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse em terra e não adorasse seria atirado numa fornalha em chamas. Mas existem judeus
que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste fazer. Gente, eu achei esse texto maravilhoso. Porque os jovens foram denunciados porque permaneceram de pé. As pessoas estão esperando a nossa falha. E mesmo quando ela não acontece, irão nos denunciar. Mesmo quando a nossa falha não acontece, irão se levantar contra nós. Mesmo quando a gente não falha, irão querer nos acusar. Foi isso que fizeram com Sadraque, Mesaque e Abednego. Os jovens foram denunciados. Sabe uma coisa que eu acho muito interessante? É que o texto diz: os jovens que você levantou, eles estão administrando e não se contaminaram. Ei, o seu ambiente de trabalho não é para contaminar você, mas é para você fazer a diferença lá. Não é para você ser contaminado, é para você levar Jesus para aquele lugar. Não é para que as pessoas olhem e digam: ah, fulano era crente, chegou aqui, agora mudou. Não, ele era crente, agora está aqui, é mais crente ainda. Porque o ambiente é ruim, ele ora. O ambiente é ruim, ele jejua. As pessoas são ruins, ele está aqui buscando a Deus. Não importa o ambiente, importa quem está lá levando Jesus. É isso que está dizendo aqui, porque veja claramente, você levantou eles para trabalhar aqui, e esses que você mesmo levantou não te adoram. Alguém diz assim: está na minha mão, eu ofereci a ele, eu ofereci a ela, fui eu que dei o trabalho, fui eu que abri a porta, fui eu que indiquei, tem que fazer o que eu mando, está repreendido, eu tenho que fazer o que Jesus espera de mim. Eu tenho que fazer o que Jesus tem para a minha vida. Eu não estou na sua mão, você foi um instrumento que Deus usou para abrir a porta. A porta foi aberta, obrigado querido, mas é até aqui. Daqui para frente sou eu Deus. O fato de você ter me ajudado não quer dizer que eu tenha que me sujeitar. E isso é posicionamento espiritual. Nós não fomos chamados para ser ajudados para estar sujeito. Já que me ajudou, eu tenho que fazer tudo. Certo ou errado, eu tenho que fazer. Bom ou ruim, eu tenho que fazer. Não, querido, jamais. Jamais. Talvez situações como essa servem para Deus testar a nossa fé. Para Deus nos provar e dizer assim: queria a porta, eu abri. E agora? Como é que fica? Vai se posicionar? Vai me servir com excelência? Ou vai se contaminar com medo de que a porta seja fechada? Acaso você viu o justo passar fome? Acaso você viu o justo mendigar o pão? Feche-se essa porta e outras tantas eu abrirei, diz o Senhor. Não importa o nosso cenário, Deus, Ele muda a nossa história. Nós não somos refém de quem nos ajudou. Nós somos chamados para servir a Deus. Amém? Nós somos chamados para estar com Ele, para nos posicionar. E o mundo tem essa ideia de dívida. Nós também construímos isso. Eu postei uma frase no tempo desse que diz assim: a quem eu ajudei não me deve nada, eu ajudei porque eu quis. Mas nem todo mundo é assim. As pessoas ajudam e esperam uma cega submissão. Uma colega foi trabalhar na minha escola, uma escola que eu trabalhava, e aí tinha uma vaga lá, e eu disse: minha amiga que está em tal escola, bota ela para cá, mais perto. Aí fizeram logo um convite, conversaram, chamaram ela. Quero, professora, quero. Conseguiram a transferência dela de escola, e aí disseram assim para ela: só cuidado, professora, para quando tiver reunião lá, a senhora não ficar do lado deles, ficar do lado da gente. Eu estou ajudando a senhora, agora fiquei do meu lado. E aí eu disse assim, assédio moral assim, na cara dura. Eu te assediando, assim, na cara dura. Isso acontece muito. As pessoas querem nos ludibriar. Você veio para cá, eu lhe dei uma posição, lhe dei um cargo, agora você vai adorar a imagem que eu construí. Vou não, querido, porque isso aqui passa, mas as palavras do meu Deus permanecem para sempre. O propósito de Deus na minha vida permanece para sempre. Nós não podemos nos dobrar ao sistema. Nós não podemos nos corromper. E eu sei que é difícil, a gente tem medo, a gente se preocupa. Mas eu digo isso para que a gente, com prudência: Senhor, o meu trabalho está querendo me corromper. O meu joelho está no chão, preciso de uma porta, preciso de uma estratégia, preciso de uma saída, preciso de uma solução. E Ele faz.
Ele só precisa do meu e do seu coração posicionado. Jesus, não posso ficar aqui. Você sabe que esse ambiente não é para mim, esse lugar não é para mim, as pessoas não é para mim. Se eu sair hoje daqui, como é que fica? Passo fome amanhã ou não? Posso sair? Pode? Pois perfeito, eu me garanto. Se o Senhor me disse, eu vou debaixo da sua palavra. Se você me disse, nada vai impedir. A palavra que o Senhor liberou, eu vou debaixo dela. Mas olha, Deus, faça a prova ao Senhor. Muitas vezes, meus irmãos, quem vive firme é observado. Quem vive firme é criticado, é falado, se levantam contra, é perseguido, é questionado. O problema da Babilônia não era a desobediência deles, não era sobre isso, era sobre o testemunho deles. Porque aqueles homens estão de pé. Se eles estão se levantando contra o rei, eu também posso. Se eles estão de pé contra o sistema, eu também posso. Eles iriam mover outros. Ei, querem te paralisar, porque você pode mover outros. Querem te silenciar, porque o que você carrega pode levantar outros. Muitas vezes querem paralisar você, porque você é um instrumento de Deus para levantar outros. Não se dobre ao sistema. Permaneça de pé. Permaneça servindo a Jesus, porque quem anda diferente revela quem se vendeu ao sistema. Quem anda diferente revela quem se vendeu ao sistema. O problema não era ele que está de pé, era ser revelado quem estava de joelho ao rei. Esse é o problema. Muitas vezes isso acontece no nosso ambiente de trabalho, na rua, não sei, tantos lugares. O problema não é nós que não nos vendemos, mas é que nós que não nos vendemos, entregamos aqueles que se venderam. Quando a gente não se vende, a gente mostra quem se vendeu. A gente mostra quem está curvado. A gente mostra quem é medroso. Por isso que nós somos chamados para permanecer, para não ceder à pressão, porque a verdadeira fé aparece nos dias de pressão. Eu vou dizer a você, querido, ser fé quando a gente acorda com um bom emprego, com comida boa, com um bom relacionamento, com a casa organizada, com tudo no lugar, com o cachorrinho correndo dentro de casa, com um filhinho saudável, abrir a janela de frente para o mar, com a comida, é muito bom. Esse Deus aí eu também quero. Mas Deus está nos chamando para ter fé no ambiente de pressão, para que a fé permaneça quando a pressão passar. Porque ela vai passar, você crê nisso? Amém. Eu creio. Nós não fomos chamados para ver uma vida miserável. Nós não fomos chamados para ver eternamente dentro de uma panela de pressão. Uma hora esse ar vai ter que sair, em nome de Jesus. A história vai mudar, o concurso vai chegar, a porta vai se abrir, o cenário vai acontecer. Deus vai fazer. Mas se estamos sendo provados hoje, é para que a nossa fé sirva de testemunho para quando o cenário mudar. Porque quando a gente está hoje nessa prova, a gente abre a janela e adora a Deus e não vê nada. Abriu a janela, só tem os matos e o muro. Mas quando a gente tiver uma janela melhor ainda, a adoração vai ser a mesma. A entrega vai ser a mesma. O Deus que vai ser adorado será o mesmo. Então a pressão, ela revela a nossa fé. Veja o que diz nos versos, a partir do verso 16 de Daniel. Nós estamos meditando hoje nesse capítulo. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles responderam ao rei: Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará da tua mão. Aleluia! Esse é Deus. E o verso 18 diz: mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que ainda assim não prestaremos cultos aos teus deuses, não adoraremos a imagem de ouro, e nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes em mim. Aleluia. Se o meu Deus fizer, eu não vou te adorar. E se Ele não fizer, eu também não vou te adorar. Se o meu milagre aconteceu, eu estou com Ele. Se não aconteceu, eu também estou com Ele. Isso é posicionamento espiritual, querido. Mas tem crente quando vai conversar com alguém só conta a derrota. Tem crente que vai falar de Jesus, está no ambiente de trabalho, está conversando. E aí, como é que está? Está difícil. Estou com Jesus, não sei nem como. Tem culto dia de quinta e domingo, eu chamo o avô. Domingo assim eu fui um perdido. Muito difícil servir a Jesus. Aí a pessoa que não conhece diz assim: é esse Deus que eu quero? Quero nunca. Eu não quero esse Deus. Essa semana, acho que eu nem comentei isso com o pastor. Aconteceu uma situação aqui da igreja, foi quando? Terça-feira. Fui trabalhar, desci,
E eu fui sair da minha casa, fui trabalhar, fui na moto, conversando com Jesus, eu só fazia chorar. Acho que o rapaz estava olhando pelo retrovisor e eu segui, chorar, conversando com Deus. Desci, tirei o capacete, paguei o rapaz e fui atravessar a rua para poder entrar. Aí eu voltei e disse, eu não vou entrar desse jeito. Não é isso Jesus que eu carrego comigo. Voltei, fiquei do outro lado da rua, chorei, me recompus, coloquei meu óculos escuro, adorei a Jesus e entrei. Boa tarde, gente. Me está tão bonito, tão flor. Eu disse, oh meu Deus, Jesus faz assim. E me sentei. As minhas dores não é para denegrir a imagem dele. As minhas dores não podem falar mal do Deus que me ama, do Deus que eu carrego, do Deus que mudou a minha vida. As minhas dores não podem ser um espaço para que alguém olhe e diga assim, se é crente e está desse jeito, imagina se não fosse. É melhor estar sozinho no mundo do que estar com Jesus desse. Não, querido, não é esse Jesus que eu vou apresentar. O Deus que eu carrego é um Deus de alegria. Eu posso chorar no meu secreto. Quando eu sair, eu vou dizer para todo mundo que eu estou sorrindo porque Ele me ama, porque eu estou com Ele, porque Ele é o Deus da minha vida. Se depender de mim, Jesus não vai ser envergonhado. E eu quero encorajar você nessa noite. Ele vai chorar, vai passar por momentos difíceis. Mas aí dizer o quê? Que foi, prof? Está chorando por quê? Não, aconteceu uma situação lá na igreja e eu estou chorando, mas já passa. Que conversa é essa? É assim que eu quero trazer o povo para cá? É assim que eu quero falar de Jesus? Se eu estou lá e estou chorando por causa daqui, imagina trazer o povo para cá. Temos que ter sabedoria. Viver com Jesus é ter cuidado de como revelamos Ele para o outro. De como é que eu estou anunciando Jesus para alguém. E era isso que esses jovens estavam vivendo aqui, esse sistema. A verdadeira fé que não se corrompia, que não se dobrava. E que dizia, olha, se Deus estiver comigo, se Deus me livrar, eu estou com Ele. E se Ele não me livrar também, eu estou com Ele. Não ande com Deus somente para aquilo que Ele faz. Ande porque você ama Jesus. Ande porque sua vida sem Ele é totalmente troncha, errada. Não tem jeito mais. Não tem mais como voltar. Se a gente voltar, meu irmão, é 7 vezes pior. É mais difícil ainda. Fomos chamados para progredir. E eu acho que essa é uma das respostas mais poderosas da Bíblia. O nosso Deus pode nos livrar. Mas se Ele não nos livrar, também está tudo bem. Eles não negociaram fidelidade por conveniência. Eles não fizeram arrumadinho. A fé deles não dependia do milagre. Se Deus fizer a minha fé, tá, ó, show. Deus não fizer a minha fé, vai lá para o chão. Domingo eu estou aqui fervendo com Jesus. Segunda-feira eu estou cabisbaixo. Renove a sua fé em nome de Jesus. Renove a sua alegria com Jesus. Renove a sua esperança de servir a Ele. Acorde feliz com Jesus. Adore a Ele. Não tem como a gente servir a Deus, sabe, toda hora triste, de cara moada, de cara fechada. Vença isso nessa noite em nome de Jesus. Saia desse ambiente de tristeza, de murmuração. Porque fé não é manipular Deus. Fé é não ter garantia nenhuma e continuar andando. Senhor, eu estou sem garantia e estou andando. Senhor, eu não tenho garantia nenhuma. Eu só tenho você, mas eu permaneço andando. Eu não vou parar, Jesus. Porque quando eu ando até aqui, eu digo assim, é fé. Isso é fé. Ah, eu estou andando, tem chão, eu tenho trabalho, tem tudo. E quando eu não tenho nada, aí é que Deus diz, vem para a água. Agora olha para mim. Porque se olhar para o mar, você afundar. Venha para a água. Ei, se as coisas estão muito difíceis, é porque talvez Deus está te chamando para a água. Para um ambiente que você tem medo. Para um ambiente que você não iria sozinho. Mas lembre-se, você está com Ele. Você não está só nesse ambiente. Você está com Jesus. Ele não vai largar sua mão. Ele não vai deixar você afogar. Quem só serve a Deus no milagre, talvez nunca tenha aprendido a amar a Deus de verdade. Quando a gente está aqui durante o louvor, e que o ministério do louvor, ou que alguém diz assim, diga uma palavra de amor a Deus, a gente não sabe nem o que dizer. Porque não é hábito. Tem pessoas que é muito fácil dizer assim. Vocês já viram quando passa aquelas pegadinhas na rua que diz assim, vocês são um casal, é? Diga a ela que ama, diga a ele que ama. Menina, eu vou ficar tão desconcertado. Eu digo, não, Alberto, se acontecesse isso comigo, Alberto, seria tão tranquilo. Por quê? Porque é comum. É habitual. É rotina. Um dia, meu amor, eu te amo. Como é que você está, meu filho? Olha, eu amo você. É maravilhoso servir a Deus e ter alguém como você. É rotina. Mas se eu não tenho rotina de
de declarar o meu amor a Jesus, quando alguém diz assim, diga a ele uma palavra de louvor. Menino, o que é que eu digo, hein? Você é massa. Não tem nada o que dizer. Ei, cria o hábito de se declarar para ele. Cria o hábito de dizer o quanto você o ama, do quanto ele é precioso para você. E dizer a ele, Jesus, tu és a minha joia mais rara, tu és a minha maior preciosidade, tu és tudo que eu tenho. Isso é uma questão habitual. Nós somos chamados a viver com esse Deus nesse formato, de maneira habitual, nas palavras, não na nossa convivência, mas no amor externado a Ele. Não viva com Deus pelo milagre, porque quando o milagre não acontecer, também é provisão de Deus. Lázaro estava morto. O milagre não tinha acontecido, porque a obra seria maior. Se o seu milagre não chegou, permaneça crendo. 4 dias irão passar. Jesus irá se aproximar. O milagre vai acontecer. E no meio de tudo isso, o fogo aumenta. A fornalha se aquece mais. Verso 19, eu quero que você leia comigo, se você der com sua Bíblia aberta. A partir do verso 19, veja que diz. Glória a Deus, aleluia. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego. Ei, foca nisso. Amarrassem. Eles foram amarrados. E 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados. E os 3 homens foram amarrados e atirados em uma fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente, e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram os jovens para dentro da fornalha. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram os 3 homens que nós atiramos no fogo? Sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o 4º se parece com o filho de um dos deuses. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus, querido. Eu pedi a você que focasse nisso, na parte de que eles foram lançados na fornalha amarrados. Os homens são lançados amarrados, e dentro da fornalha eles estão soltos. Como é isso? Como eles foram lançados amarrados, não foram queimados e estão soltos dentro da fornalha. Sabe o que é isso? É que o fogo não matou, o fogo não destruiu, o fogo não consumiu a promessa. A presença de Deus transformou o ambiente, a presença de Deus quebrou as amarras. E enquanto o rei olhava e dizia: peraí, tem 4 homens. Sim, esse 4º homem é a manifestação de Deus, é o poder de Cristo entrando na fornalha. Ei, Deus, ele não prometeu a ausência de fogo, mas ele diz que no meio dele todas as amarras serão quebradas. Porque aqueles homens entraram amarrados, não foram queimados e saíram livres. Que Deus é esse? Que o fogo não queima, mas queima as amarras. Que Deus é esse? Que eu saio ileso, mas aquilo que me prendia sai destruído. Ei, talvez o cenário esteja bem ruim, mas aquele que está te amarrando vai ser destruído em nome de Jesus. Aquilo que tem te paralisado vai ser destruído nesse mesmo cenário de medo, de temor, um cenário de incerteza, um cenário que você e eu contamos a Deus: Deus, não tem mais jeito. Deus, eu já estou pedindo faz tempo, eu estou buscando faz tanto tempo, eu estou orando faz tempo, não tem mais jeito. Deus diz a mim e a você: na volta da fornalha, as amarras irão cair por terra. Glória a Deus, aleluia. Na volta da fornalha, alguém vai ver um outro homem dentro dela. Quando alguém disser assim: como foi isso? É porque o 4º homem estava lá. Quando você preparar o culto de ação e graça: como foi isso? O 4º homem estava lá. Quando você disser assim: olha, eu quero contar um testemunho hoje. Meu Deus, aconteceu como? O 4º homem estava lá. Não importa a temperatura da fornalha, importa quem entra nela com você. E Jesus entra nela contigo. Os homens que se aproximaram para lançar Mesaque, Sadraque e Abednego morreram. Se aproximaram e a temperatura era tanta que eles morreram de insolação.
mas quem estava dentro não foi queimado. É Deus te guardando, querido. Deus te guarda quando o dia está bom, quando o dia está ruim. Deus te guarda de manhã. Deus te guarda quando você acorda para poder ir trabalhar. Deus te guarda quando você vai dormir. Deus te guarda quando você senta para comer na mesa e diz: Senhor, é só você e eu, mas Ele te guarda. O Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Não te faltará pão, não te faltará azeite, não te faltará saúde, não te faltará a realização de sonhos. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Não te faltará, Ele está contigo. Glória a Deus, é esse o Deus que a gente serve, que não nos abandona. E quando as coisas apertam, pessoas vão embora, mas Ele não solta a tua mão. Ele não deixa você, querido. Exalte a esse Deus que não te abandona, que não te deixa. Louve a Ele e diga: Senhor, obrigado por não me abandonar. Obrigado porque você não desiste de mim, Jesus. Pessoas me deixam, pessoas me abandonam, mas Jesus permanece, mesmo quando a fornalha se aquece 7 vezes mais. Esse Deus é maravilhoso. Ele está conosco. As amarras foram destruídas. E eu acho lindo isso. Imagina, não tem cheiro. A gente passa perto de um galeto todo fedendo a fumaça. Aqueles homens lançados numa fornalha, não tem cheiro de fumaça. Glória a Deus. Não tem cabelo chamuscado. Não tem roupa destruída. Não tem rosto queimado de cinza. Não tem calor excessivo. Não tem nada. Mas também não tem as cordas que amarravam. Que Deus é esse? Que quando eu saio da minha luta, eu saio livre para adorar. Você vai sair dessa luta ileso em nome de Jesus. Amém. Você não vai sair comprometido, você vai sair de pé e dizendo: foi Jesus, foi Jesus, foi Jesus. Foi Jesus quem fez na minha vida. Permaneça, querido, porque a sua resistência vai revelar Deus para você e para outros. Porque o rei que nunca tinha tido experiência com Deus, agora diz assim: o que é aquilo? Um quarto homem ali dentro. Quem é esse Deus? Em nome de Jesus, não vão ver a sua luta, vão ver a vitória de Deus através da sua vida. Deus vai ser louvado através do seu deserto. Deus vai ser louvado através dos seus dias ruins. Deus vai ser louvado também nos meus dias difíceis. Eu creio muito nisso. Talvez você esteja aqui hoje e a sua fornalha seja uma fornalha emocional. A mente aquecida 7 vezes mais. Deita para dormir e não dorme. Quer descansar e não consegue. Eu vi uma história ontem, uma coisa do Instagram que dizia assim: a falta de dinheiro adoece e leva à loucura. Porque pessoas se desesperam quando olham, não tem provisão, não tem o que fazer, se desesperam, é verdade. Isso é uma fornalha também. A vida financeira, quando o devorador entra, vira uma fornalha. Talvez a sua fornalha hoje seja a família. Minha casa está uma luta, um trabalho, as coisas não se resolvem. É meu pai, é minha mãe, é meu tio. Se brincar na minha casa, até o gato está na batalha. Muitas vezes é assim, a batalha é forte. Talvez seja uma batalha emocional. Talvez seja um ministério que você não tem conseguido carregar. Que você acha que não está dando conta. Que você acha que não consegue. Mas, ei, querido, em nome de Jesus, a sua fornalha não é o fim da sua história. Se você entrar com Deus nesse fogo, você vai sair promovido. Se você continuar de mãos dadas com Ele, se você não se dobrar, terão toda a nação que olhar e dizer assim: estão sabendo, aqueles 3 jovens estão andando no fogo. Aqueles que não se dobraram estão exaltando a Deus, e por causa dele o rei vai fazer um novo decreto. Todo mundo que estava esperando te ver morto vai te ver em nome de Jesus de posse de vitória. Quem já não acredita mais vai ter que ver acontecer. Tem coisas que a gente vai fazer, não sei, o Espírito mandou dizer, eu vou dizer. Tem gente que está repetindo a mesma coisa e dizendo assim: eu não vou contar mais a ninguém. Já deu errado tantas vezes, eu não vou dizer mais não. Tem gente que está contando essa história para Deus, o Senhor está me dizendo. Tem gente que está dizendo: eu não vou mais falar mais não. Fiz uma vez, deu errado, fiz outra, eu não vou dizer mais não. Jesus está dizendo a mim e você nessa noite: permaneça. Permaneça. A fornalha está se aquecendo, mas irão ver você sair dela. Irão ver que eu entrei com ela com você.
e passei dentro dela dando voltas. Assim diz o Senhor. Amém. A fornalha não vai nos matar. Sairemos vivos em nome de Jesus. Jesus. O fogo revela quem permanece e quem pertence ao Senhor. O fogo não é para matar, é para revelar quem está com Deus. Deus ele não perdeu o controle da sua fornalha. O fogo está na temperatura que Deus está permitindo. Você aguenta, confie. Você resiste, porque Deus é quem está cuidando da temperatura. Nem mais, nem menos, nós iremos sair dessa fornalha contando vitória. Persevere. Queria contar uma história boa para se aproximar. Persevere. Não desista. Não abandone ao Senhor. Permaneça fiel nos tempos difíceis. Confie em Deus nos dias de crise, nos dias de tristeza. Tenha coragem para não se dobrar ao sistema. Tenha coragem para não se corromper. O texto de Daniel é um texto muito poderoso. Se você nunca leu esse capítulo todo, eu quero convidar você a fazer um desafio. Você lê amanhã. Amanhã separe um tempo. Você que está em casa também. Separe um tempo amanhã no seu devocional e leia esse texto completo. Peça para Deus revelar para você coisas ocultas. Peça para Deus falar com você na intimidade. Porque mesmo que a fornalha aqueça, nós não vamos nos dobrar. Mesmo que pareça que está difícil, a gente não vai retroceder. Porque Deus é maior e entra com a gente.